Olá, meu nome é Pedro Demarque, eu sou médico oncologista na Oncoclínicas, no Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu queria destacar um estudo que foi apresentado na sessão oral de cabeça e pescoço na ESMO 2021. Esse é um ensaio clínico que avaliou o papel de durvalumab, combinado ou não a tremelimumab, num contexto neoadjuvante. Então, nesse estudo, pacientes com SEC de cabeça e pescoço, estádio 2 a 4, com doença ressecável e virgens de tratamento, foram randomizados para receberem durvalumab ou durvalumab mais tremelimumab em dose única, num contexto antes da cirurgia. 3 critérios de estratificação foram utilizados: sítio primário da doença, estágio 2 e 3 versus estágio 4, e o status do HPV positivo ou negativo. E esses pacientes, então, receberam o tratamento sistêmico, dose única, e 2 a 8 semanas após essa dose única, foram operados. Pós-cirurgia, esses pacientes foram tratados com adjuvância, com radioterapia ou rádio mais quimio, de acordo com critérios do investigador, e na sequência receberam durvalumab por 1 ano. O desfecho do estudo era avaliar a taxa de recorrência local e vários desfechos secundários: resposta patológica, sobrevida livre de doença, sobrevida global e perfil de segurança. Na ESMO, nós tivemos a apresentação, então, dos resultados da primeira análise interina do estudo, que incluiu a avaliação de 45 pacientes que foram randomizados no estudo. Desses pacientes, a maioria eram homens, como a gente espera, né, no SEC de cabeça e pescoço. 75% desses pacientes eram tabagistas, 50% dos pacientes apresentavam tumor em orofaringe, como sítio primário, seguido de hipofaringe, 20%, cavidade oral, 18%, e laringe, 11%, e essas características estavam bem equilibradas entre os dois grupos, até porque o sítio primário era um critério de estratificação. 44% mais ou menos dos pacientes tinham doença HPV relacionada, então isso chama a atenção, quase metade dos pacientes incluídos nesse estudo apresentavam doença relacionada ao HPV, e 30% eram estágio clínico 4A, ou seja, a maioria dos pacientes tinham doença mais inicial, diferente do que o que a gente costuma ver em alguns estudos avaliando neoadjuvância. A taxa de resposta objetiva foi de 33% no braço com durvalumab versus 29% com durva mais tremelimumab. Então a gente vê aí uma taxa de resposta bastante semelhante. Também a maioria dos pacientes tiveram ressecção R0 nos dois braços, né? E 2 pacientes apenas tiveram alguma complicação pós-operatória. Então, dando aí um insight de que esse tratamento neoadjuvante com dose única um tratamento aceitável, né? Bem tolerado pelos pacientes, e isso não comprometeu o tratamento cirúrgico. Também poucos pacientes apresentaram algum evento imunomediado, e esses poucos pacientes apresentaram eventos, na verdade, apenas grau 1 e grau 2, mostrando aí, mais uma vez, segurança dessa estratégia. Em relação à resposta patológica, a maioria dos pacientes apresentou algum grau de redução tumoral. Cerca de 100% dos pacientes no braço de durvalumab, essa redução foi maior do que 10%, versus 86% com durva mais tremelimumab, e 1/3 dos pacientes, independente do braço, mais ou menos, apresentaram algum grau de downstaging da doença. Em relação ao desfecho primário do estudo, como poucos pacientes apresentaram recidiva, esses dados se mostraram ainda muito imaturos, mas existe uma tendência de benefício a favor de durvalumab em relação à durva mais treme, em relação à recorrência local, sobrevida livre de doença, e as curvas de sobrevida global são absolutamente sobrepostas uma à outra, né? Então, como conclusão, durva ou durva mais tremelimumab neoadjuvante se mostrou factível e seguro. Essa dose única de imunoterapia pré-operatória não atrasou a cirurgia. 1/3 dos pacientes apresentou resposta radiológica, 1/3 dos pacientes apresentou um downstaging da doença, e a maioria dos pacientes apresentou algum tipo de resposta patológica, sendo que durvalumab isolado, inclusive, levou uma redução acima de 10% em 100% dos casos. Eu acho que, como conclusão final, essa estratégia neoadjuvante
mais uma vez, se mostra bastante promissora. Os dados aqui são muito iniciais, a gente vai precisar acompanhar um pouco mais esse estudo e ver as próximas atualizações, mas, por enquanto, a conclusão é que a inclusão de um anti-CTLA-4 não parece melhorar os resultados de durvalumab isoladamente. Óbvio que a gente vai ficar de olho nas próximas atualizações para ver se isso se confirma. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.